como checar fake news, como checar notícias. Toda segunda-feira a gente tem aqui a presença da Alice. Alice de Souza é jornalista, trabalhou muito tempo no Diário de Pernambuco, agora ela está ligada ao Jornal do Comércio e aos veículos de imprensa que estão juntos na checagem de notícias. Eu venho falando muito para vocês que as fake news, combater as fake news tem sido muito importante e esse tem sido também o trabalho de muitos jornalistas, as possibilidades de checagem de notícias, né? A Alice vai trazer para a gente mais um exemplo, mais uma notícia falsa, digamos assim, ou fantasiosa, né, que foi divulgada e muita gente foi amplamente divulgada e foi desmentida, digamos assim, né? Foi checada e a veracidade dela não foi confirmada. E é importante a gente trazer esses exemplos aqui, porque muita gente recebe muita coisa no WhatsApp, recebe muita coisa no Facebook e essas pessoas não sabem checar se é verdade ou não. Simplesmente fazem o quê? Compartilham, né? Compartilham com outras pessoas. E aí você está contribuindo para a desinformação. Ao invés de você ajudar para que essas pessoas que você gosta, porque se você compartilha com alguém, é com alguém que você gosta, né? Você está atrapalhando o conhecimento dessas pessoas e muitas vezes, gente, a gente já falou aqui, não pense que é brincadeira. Em muitos países, fake news tem levado pessoas à morte. Quando se espalha, por exemplo, que uma pessoa cometeu um crime, quando se espalha que uma pessoa está sequestrando crianças, quando se espalha que uma pessoa é um tarado, por exemplo, e alguém pega essa pessoa na rua, pode querer matar. Aqui no Brasil já aconteceu isso. Na Índia, houve uma onda de linchamentos em julho de 2018, que fez, inclusive, com que o WhatsApp mudasse várias políticas dentro do aplicativo. Então, é muito importante a gente saber que fake news são uma ameaça à vida. Em relação à Covid-19, por exemplo, você compartilhar que um remédio faz efeito ou que um remédio não faz efeito, sem você ter comprovação sobre isso. Isso é muito perigoso. Então, muito cuidado, especialmente nesse período de pandemia, em que você recebe informações de todos os lados, muitas informações são confusas, e isso pode levar a problemas sérios para a vida das pessoas. A gente já está com a Alice aí, diretor? Pode ser? Ótimo, vamos lá então. Estava só esperando o ok aqui para a gente entrar com a Alice de Souza. Ela que é jornalista, faz parte do projeto Comprova, né? E vai mostrar para a gente alguns desses exemplos. Vamos lá. Pode trazer a Alice aí, diretor. Oi, Alice, bom dia. Bem-vinda. Bom dia, Isli. Bom dia, diretor. Estava acompanhando as dicas de jogos. Gostou, Alice? Você gosta de jogos de tabuleiro ou não? Eu amo jogos de tabuleiro. Faz anos que eu não jogo, mas eu também não conheço esses jogos que não são os clássicos, né? Então... Rapaz, então, olha, você precisa vir aqui jogar também, viu? Você e Agnes precisam vir aqui para jogar com a gente. Fiquei curiosa, principalmente dessa pandemia aí. Acho que pode ajudar a gente a sobreviver esse momento. Rende pauta, viu? Rende matéria. Pode ser bem útil, bem útil. Então, Isli, hoje eu trouxe duas coisas, assim. Eu trouxe uma checagem que foi feita semana passada pelo Comprova, foi feita por vários veículos de comunicação, dentre os quadros JC. Dessa não fui eu que participei, foi o Paulo Veras, que é repórter lá do JC, que também faz parte do projeto Comprova. Mas é para mostrar, Isla, essa é curiosa, que é para mostrar como qualquer pessoa está suscetível a espalhar uma desinformação, certo? Ele é uma coisa que pega a gente fácil, né, Alice? Qualquer pessoa. E, às vezes, você não precisa nem criar uma desinformação. Apenas a forma como você passa aquela informação, ela está equivocada. Ela não é, digamos, a maneira correta e pode induzir muita gente a acreditar em muita coisa, né? E aí, a gente fez uma... A gente não, né? Enfim, o Comprova fez uma checagem na semana passada para dizer uma coisa que é até óbvia, Isli, se a gente for parar para pensar, né? Que é aquela velha coisa da vacina, né? Tá todo mundo ansioso pela vacina. A vacina vai chegar quando? Como é que vai ser a vacina? E aí, veja só que curioso. Diego Hipólito, ginasta,
né? O ginasta que foi para a Olimpíada, né? Que a gente ele cresceu, a gente acompanhando ele. É campeão de vários campeonatos, enfim. Diego Hipólito compartilhou uma notícia falando sobre a chegada das vacinas, de um lote de vacinas para a Covid-19 aqui no Brasil. E a legenda dava a entender a legenda dava a entender que estava chegando vacina aqui no Brasil. E que ótimo, né? Só que o que acontece? A gente sabe que primeiro que não existe vacina ainda disponível para toda a população. Segundo que as vacinas que existem ainda estão em teste, são todos testes, né? E aí, o lote que chegou foi justamente para os voluntários, né, se submeterem aos testes, não é isso? Exatamente. Só que do jeito como ele publicou, parecia que era uma informação verídica, uma informação no sentido de que a vacina estava disponível para toda a população. Não acredito. E a gente sabe que... Exatamente. E a gente sabe que não é assim, né? Que veja, é uma coisa sutil, certo? Não é uma notícia completamente falsa, não é uma fonte desconhecida, não é uma pessoa, é burro. Não, nada disso. Todos esses clichês que a gente costuma usar, né, para falar de desinformação, não se aplicam nesse caso. É uma pessoa conhecida, um nome de referência no país. Que inspira muita gente, né? Exatamente. Que tem uma capacidade de fazer um conteúdo circular muito. Sim. Então, imagina, uma coisa que eu posto tem uma viralizaçãozinha. Uma coisa que Diego Hipólito posta tem uma viralização. Exato. Exatamente. Então, a quantidade e aí ele compartilhou assim. Exato, compartilhou meio que dando a entender que já tinha chegado vacina aqui no Brasil. Imagina a quantidade de gente que criou esperança, criou expectativa com isso, né? E aí o Comprova foi lá, né? Ligar para o Instituto Butantan, ligar para quem, enfim, para as farmacêuticas responsáveis por essa determinada vacina, explicar que existem X vacinas, uma vacina que está sendo testada na China, uma vacina na Rússia, uma vacina em Oxford, e que tem alguns lotes chegando aqui no Brasil para teste. Então, aí a gente vai para toda a explicação para aquela manchete que diz que apenas os lotes estão chegando aqui. E aí, Isli, isso me leva a um segundo link que eu trouxe, que é muito interessante, que é a coisa do... A gente não só não sabe como checar uma notícia, a gente não sabe como repassar e desmentir um boato. O que é que acontece? Isso é muito importante, né? O jornalista, ele tem a obrigação de desmentir se ele der uma notícia errada, né? Mas no WhatsApp ninguém faz isso, né, Alice? Exatamente, exatamente. Já tem vários estudos, Isli, vários estudos, assim, desde 2018. E assim, eu posso comprovar isso porque a gente fez um levantamento para construir o Confere Aí lá no JC e perguntou às pessoas onde elas viam mais notícia falsa. E a maioria disse assim, em grupo da família no WhatsApp. Em grupo da família no WhatsApp. No grupo de amigos do WhatsApp. Então, assim, grupos de família e amigos no WhatsApp, eles geralmente, quanto mais gente tem, né, mais informação circulando ali. E eles geralmente são lugares onde as pessoas identificam muitas notícias falsas, muita desinformação. Só que ele tem um componente complicado, que é como eu vou desmentir para minha mãe uma informação sem criar um constrangimento ali, sem criar uma situação complicada com a família inteira, né? Não é fácil. Difícil, né? Uma coisa é você desmentir um desconhecido na rua, né? Outra coisa é você desmentir uma pessoa que lhe criou, uma pessoa que você ama, que te ama. Sem cair na briga, né? A quantidade de gente aí que já saiu de grupo da família desde 2014 porque tá brigando por política ou por qualquer outro motivo. Agora, existe tratamento, não existe tratamento por Covid, tomei isso, tomei aquilo, enfim. Motivos a gente tem vários, né? Que de uma conversa que surge de uma forma simples e acaba se transformando numa confusão. E aí muita gente se sente constrangida, às vezes, de como responder, né? A pessoa, isso aí é um boato, sem criar uma rusga ali, uma cicatriz na relação familiar. E aí a gente fez uma matéria no JC que era justamente explicando às pessoas como elas podem desmentir um boato para uma pessoa querida, sem causar um constrangimento. E eu achei interessante trazer isso aqui, porque, por exemplo, vi a coisa lá de Diego Hipólito, né?
Poxa, Diego Hipólito, sabe? Aí, uma pessoa da família passa. Como é que eu vou explicar para uma pessoa da minha família, minha avó, por exemplo, de 90 anos, que Diego Hipólito não passou a informação mentindo, completa? Né? Passou a informação que não é bem assim, né? Exato. E aí a gente consultou vários especialistas e eles deram umas dicas bem práticas, assim, que eu achei que seria interessante passar aqui para todo mundo. Boa, gostei. Pelo menos tentar, né? Não criar mais conflito nesse período de pandemia. Acho que ninguém está querendo criar mais conflito. E é o seguinte, assim, primeira coisa que todo mundo diz é entenda com quem você está falando. Então, você precisa entender toda família, enfim, famílias grandes, famílias pequenas, existem graus de relações que você tem com as pessoas, né? Uma coisa é a relação que eu tenho com a minha mãe, outra coisa é uma relação que eu tenho com um primo, uma relação que eu tenho com um primo que eu vejo sempre, uma relação com um primo que eu não vejo sempre. Então, entenda quem é aquela pessoa que está ali por trás. Eu tenho um nível de intimidade, eu sei como é que a pessoa vai reagir, eu sei quais são os posicionamentos ideológicos daquela pessoa, tudo isso vai fazer diferença na sua abordagem. Então, essa é uma primeira coisa, assim, entender porque o que acontece. Eles falam de um termo, eu até anotei aqui, chamado dissonância cognitiva, que é o seguinte... É difícil. Pois é, os neurocientistas falam isso, que é o seguinte, quando eu vejo uma desinformação e eu vou desmentir ela, quem passou a desinformação tem uma certa confusão mental e ela prefere criar uma nova mentira ou acreditar numa nova mentira que confirme aquela mentira que ela já falou, do que acreditar na verdade mesmo. É menos, digamos, doloroso do ponto de vista de confusão mental preferir continuar acreditando na mentira. Então, que é sofrida, a pessoa passa vergonha, né? Exato. Não é bacana, não é legal. Então, uma coisa é você entender com quem você está falando, como é que a pessoa pode reagir, para você medir um pouco as palavras e tal. Aí, uma outra coisa, Isla, que os especialistas dizem, é para, mesmo assim, compartilhar. Então, o que eles falam que é viralizar os fatos. O que é que acontece? Quando a gente vê uma informação, a gente tem uma tendência, uma desinformação, a gente tem uma tendência a dizer isso aí é mentira, isso é um boato, digamos, negando aquela informação. Quando, na verdade, a abordagem deveria ser, olha, vê isso aqui, isso aí já foi desmentido. Na verdade, tipo assim, já tem vacina no Brasil para a Covid-19. Aí você dizer, na verdade, não tem vacina ainda não. É para teste. Olha aqui o link. E mandar um link do Comprova. Para não bater de cara assim, né? Exato, para não negar. Você não nega, você apenas mostra os fatos, que são fatos. Sim. Sabe? Então, é outra forma, né? Isso ajuda a não criar aquele clima de animosidade, né? Que geralmente se cria, assim. Você simplesmente não está negando a pessoa, você não está, digamos, apontando o dedo para a pessoa e dizendo que ela está mentindo. Você está simplesmente mostrando os fatos, mostrando o que é que se tem até agora para ela, né? E aí, uma outra coisa que o pessoal fala também é para, quando estiver fazendo isso, perguntar... como é que você tem que mitigar os efeitos da dissonância. Isso é muito bom. Eles falam que tem um negócio chamado ponto cego, que é justamente essa coisa das pessoas não saberem o tipo de relação que elas têm com as outras e não saberem como as pessoas vão reagir. Todo mundo tem, digamos, pontos cegos nas relações familiares, que é aquele momento, Isli, que você não sabe como a pessoa vai reagir e não sabe o que é que leva a pessoa a acreditar numa mentira. E a pessoa tem os próprios pontos cegos delas, que eles chamam, que é o que leva elas a acreditarem naquela mentira. Então, você precisa... Não ofender, né? Tem uma coisa que é muito legal, que não sei se todo mundo conhece, que se chama comunicação não violenta. Sim. A Agência Lupa tem até um projeto com redes cordiais, que é como... A Agência Lupa não, acho que é os fatos, que acho que tá funcionando meu microfone? Tá, né? Tá. Tá. Tô te ouvindo bem. Tá, então tranquilo. Que como você falar de forma não violenta sobre qualquer assunto.
Porque a gente tem uma tendência, na medida que aquilo vai irritando a gente levanta a voz, a gente é agressiva, a gente fala um tom um pouco mais rígido, as palavras que a gente escolhe para falar. Então, tudo isso é uma forma da gente escolher as palavras certas, a gente não bater de frente, não achar que a pessoa é burra, não achar que a pessoa é ignorante. Tudo isso são formas de digamos, mitigar, né, esse desconhecimento que a gente tem sobre como a outra pessoa reage a uma desinformação, certo? E aí, dentro disso tem a coisa que é básica, que é não ofender a inteligência. Veja, eu trouxe um exemplo de Diego Hipólito. Quem é que vai dizer aqui que Diego Hipólito, por acaso, é uma pessoa burra? Não é. Não é, né? É então, verdade. A gente tem que também parar de achar que as pessoas são burras porque estão passando desinformação. Né? Não, ainda. E também, Alice, acho que a questão também está entre... Porque se fosse assim, é verdade ou é mentira, seria muito mais fácil, né? Mas nesse exemplo que você trouxe aí, ele não é uma coisa totalmente mentirosa, né? Faz sentido. Está chegando vacina? Tá. É para a população toda? Não. Né? Mas não é necessariamente uma mentira, e isso acaba confundindo também as pessoas, né? Por isso que quando a gente fala de fake news, a gente precisa falar do fenômeno da desinformação, né? Porque ele é muito maior do que simplesmente é verdade ou é mentira, tem ali os pormenores, né? Exatamente, assim, e quem não está acompanhando isso sempre, quem não é jornalista, quem não sabe como é feita uma notícia e tudo, tem muita dificuldade, de fato, de compreender. A gente, jornalista, às vezes cai, pois é. Quanto mais uma pessoa que não lida com isso todo dia, com fazer comunicação todo dia. Então, a gente também tem que ser um pouco mais, digamos, complacente com todo mundo nesse momento, né? E aí, Isli, além disso, tem uma coisa que é básica, que eu acho que a gente já falou aqui várias vezes, mas fazer perguntas à pessoa sobre aquele conteúdo. Sobretudo, a pergunta da fonte. Então, quando você recebe um conteúdo, ao invés de você dizer, isso tá errado, isso é mentira. Tu recebeu isso da onde? Eu sempre pergunto isso. É uma boa tática mesmo. Porque aí a pessoa vai dizer, eita, não sei. Vou perguntar a fulano. Aí já cria uma rede de busca pela verdade, digamos assim. Ou então a pessoa vai dizer, poxa, de tal site. Aí você vai dizer, poxa, esse site, quem é que tá por trás dele? Exatamente. E aí você cria dúvidas que a pessoa ela mesma vai elucubrando ali na cabeça dela uma solução, né? Ela vai pensando e vai chegando a uma solução na cabeça dela. É verdade. Vai refletir, então, né? Isso é uma coisa básica, assim, fazer as pessoas refletirem, não fazer as pessoas... Porque ninguém gosta de ser confrontado, né? Exatamente. E aí, assim, tem uma outra coisa que eles falam também, que é você não... Como é que se diz? Saber com quem você tá falando, mas no sentido de que, tipo assim, Isli, eles dizem, nem sempre as pessoas vão... Você pode fazer tudo isso e nem sempre as pessoas vão acreditar. Por quê? Há pessoas que têm um viés ideológico muito forte, tem certezas muito fortes, né? E que estão embasadas em outras coisas. Às vezes a gente está falando de saúde, mas tem uma coisa de política por trás, tem uma coisa de economia, que é como a pessoa vê o mundo, que é como a pessoa enxerga o mundo, e ela não vai mudar por causa daquilo, e aquilo influencia a forma como ela aceita ou não as notícias. Então, há pessoas que têm isso de uma maneira muito forte, e que por mais que você diga que é uma mentira, ela vai defender aquilo ali, porque aquilo converge com o que ela pensa mesmo de vida inteira, não é só de um momento, assim. Tem gente que confunde, mas tem gente que até tem interesse em repassar esse tipo de coisa, né? Tem a ver com o que ela acredita, então ela repassa sendo verdade ou sendo mentira, né? Só porque tem a ver com os valores dela, né? Exato. E para algumas pessoas dessas, não adianta você simplesmente desmentir, porque ela quer que aquilo seja verdade mesmo. Então ela vai acreditar naquilo, por mais que seja mentira. Ela prefere acreditar num mundo fictício ali para, digamos, reverberar aquela forma de ver dela. Mas o que os especialistas dizem, nesse caso é mais difícil você fazer a pessoa de fato perceber que aquilo é uma desinformação. Porém, não deixe de compartilhar o desmentido num grupo. Se você faz parte de um grupo com essa pessoa, não deixe de compartilhar o desmentido. Por quê? Porque você pode acabar, a sua forma de abordagem pode acabar servindo para terceiros que estão ali no grupo. Então,
Se a pessoa passa uma desinformação, Isli, ela vai e você devolve dessa forma que a gente está falando, né? Tentando criar um diálogo ali. Se ela não aceitar, outras pessoas que estão ali, que leram aquela desinformação, podem acabar sendo beneficiadas pelo seu gesto. Então, o que eles dizem é que continue tentando, mesmo que a pessoa-alvo, né? Que não é a pessoa, não deveria ser a pessoa-alvo, deveria ser a desinformação, mas mesmo que a pessoa-alvo, digamos assim, ela não acredite no que você está dizendo, ela não ignore o que você está dizendo, as outras pessoas ali podem ser alertadas de que aquilo é uma desinformação. Então, mesmo assim, vale a pena, assim. E aí eu achei interessante trazer isso, né, essas dicas, porque acho que a gente tem 2 papéis, assim, de fundamentais. Não só não compartilhar a desinformação e não só aprender a como identificar uma desinformação, mas também aprender a como fazer a comunicação correta de que aquilo é uma desinformação. Porque se a gente ficar brigando com as pessoas o tempo todo e tal, a gente cria um ambiente cada vez mais separado e menos propenso, né, a todo mundo entender que esse é um problema coletivo, independente de quem é você, o que é que você faz da sua vida. E só quem sai ganhando é a desinformação, né? Exatamente. E os agentes da desinformação. As pessoas que têm interesses ali por trás, que muitas vezes a gente nem sabe quais são. Mas existem, né, Alice? Mais existem, né? Alice, existem. Obrigada. Olha, esses links que você mostrou, eu vou colocar na descrição desse vídeo, para o pessoal possa ter acesso a essas dicas e possa ter acesso também a essa notícia que foi desmentida aí pelo Projeto Comprova. Obrigada, Alice. Bom dia para você. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui. Espero ter ajudado o pessoal hoje pela manhã. E estou aqui acompanhando, fico aqui acompanhando sempre o programa, porque é uma delícia. Valeu. Que massa, que bom. Beijo, obrigada, boa semana para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, gente, toda segunda, então, a gente tem essas dicas e os exemplos, né, das confirmações ou as notícias que foram desmentidas pelo Projeto Comprova, do qual a Alice faz parte, vários veículos de comunicação do Brasil unidos, né, para checar essas notícias, e é muito importante que a gente saiba essas dicas, né, mesmo que a gente não tenha acesso a grandes ferramentas para desmentir uma desinformação, mas algumas dessas dicas certamente servem para a gente no dia a dia, né? Muito bom ter a Alice aqui toda segunda, tá? Toda segunda tem a presença da Alice de Souza aqui com a gente.